diretamente aqui do Casa Radar Rock, hoje recebendo a banda U of Zent, uma banda de rock and roll muito foda, que veio aqui gravar ao vivo no nosso estúdio. E se você acha que Família Lima faz sucesso, é porque não conhece a família Lana, que trouxe um som maravilhoso. Uma banda de Santa Luzia, ficaram 10 anos parados e resolveram agora retomar o seu trabalho autoral. E a gente vai conversar com o John para saber um pouquinho dessa história. John, conta pra gente primeiro o nome da banda, que agora eu descobri que é U of Zent, não You of Zent. E aí, galera, o nome da banda ele veio de uma piada, não é bem uma piada, a gente tava procurando um nome pra banda e tentando várias ideias. Ele tá constrangido porque o nome veio de um vandalismo, na verdade. E aí a gente viu uma placa de uma rua que chamava Rua Rodolfo Rezende, e por causa do tempo ela tava faltando muitas letras, e as letras que ficaram eram U of Zent. A gente foi lá e arrancou a placa pra gente, e deixamos esse nome na zoeira e ficou. Tanto que a gente tem a placa até hoje, a Prefeitura de Santa Luzia deve estar procurando os vândalos que fizeram isso. Então o nome, teoricamente, não tem nenhum significado na tradução. É um nome que vocês acharam e ficou na banda mesmo. Não tem nada de inglês, não tem tradução. Talvez até tenha, né? Mas a gente nunca procurou saber. E de quem foi a ideia de montar um trabalho autoral, isso há 10 anos atrás, que é quando vocês começaram? Na verdade, foi nós três, né? Eu, o David e o Davidson. A gente já tinha essa veia musical. Nosso pai era músico, era compositor. E a gente começou a tocar como todo mundo, fazendo cover, essas coisas. Quando o meu pai faleceu, eu compus uma música pra ele. E daí a gente começou a compor músicas nossas e resolvemos montar um projeto autoral. Mas seu pai sabia do desejo de vocês fazerem uma banda autoral ou isso ele não... Ele faleceu antes disso. A gente não tocava em banda ainda. A gente tocava violão, mas nunca tinha tentado. Foi depois que ele faleceu que eu fui perceber que eu consegui escrever também. Entendi. Aí eu vi no release de vocês que o projeto deu muito certo, vocês tiveram um alcance, né, maravilhoso na época, isso há 10 anos atrás. Conta um pouquinho dessa história de como foi, né, o alcance da música de vocês. Pois é, a gente conseguiu fazer muita coisa que a gente não acreditou que dava sem dinheiro nenhum, né? A gente gravou algumas músicas, a gente se inscreveu em festivais, conseguiu entrar. O primeiro Grito Rock que teve aí na América Latina, a gente tocou, teve uma música nossa num podcast deles, a gente entrou no festival da 98, tocamos no Hard Rock Café. E dos festivais da região, nas casas da região, a gente tocou em todos os lugares. Abrimos shows de algumas bandas do cenário underground da época, bandas gringas também. Então a gente teve um alcance legal no MySpace. Na época a gente teve mais de 10 mil plays em nossas músicas. E aí depois nós viemos com a gravação do nosso EP, né? Já foi alguns anos depois. E aí vocês falaram assim, vão parar esse negócio e resolveram retomar o trabalho. Depois de 10 anos. Conta um pouquinho desse ato que vocês fizeram. Parar foi por causa da dificuldade mesmo de música autoral no Brasil, ainda mais em Belo Horizonte, né? A gente chegou a cogitar ir para São Paulo e algumas coisas impediram, então a gente tentou ainda mais um tempo, mas acabou desistindo. Mas como a gente gosta de música, a gente foi lá e montou um projeto cover e ficou tocando. Só que o cover ele é cansativo, né? Ele enjoa muito, muito repetitivo, as bandas tocam todas as mesmas coisas, então a gente resolveu gravar uma música nova nossa, né? Para poder dar uma animada mesmo e acabando voltando. Então a gente aproveitou para gravar, que a gente ia só gravar e soltar no Spotify e acabou voltando tocando as outras músicas também. Foi mais pelo desejo de tocar uma coisa nossa mesmo, porque o cover é cansativo pra caramba, é meio enjoativo, na verdade. Ó, muito simples, então o Of Zent vocês vão encontrar em todas as plataformas, né? Bora seguir a banda lá no Instagram, acompanhar os próximos lançamentos que estão por vir, dar um play lá no streaming, seguir a galera no Spotify pra incentivar o som autoral, que a gente sabe que hoje é raro ter um som autoral bom. Tem muita banda autoral, mas banda autoral boa. E fazendo rock and roll hoje em dia, a gente tem que valorizar bastante esse cenário para incentivar a galera. Eu sei que você não sente bem, mas não me vê. Me sinto no escuro. É complicado entender o sentimento de cada um. Atitudes com resultados diferentes. Acreditei não ser só mais um. Você não enxergou. Longe de tudo que não me faz bem.
encerrou. Longe de tudo que não me faz bem, procurei só lembrar dos momentos bons. Longe de tudo que não me faz bem. Longe de tudo que não me faz bem. Longe de tudo os meus momentos bons. Bom, vamos começar então com a Esther, que era uma criança na época que a banda existia e achava que era tudo muito barulhento, achava que não tinha nada a ver, ou você já ouvia e demonstrava assim, não, que legal, né? Quem sabe eu posso fazer parte em algum momento? Eu ouvia e acompanhava, né? Eu era fã número 1 aí da banda. Ia nos shows, né? Todos os shows deles eu ia. Eles ensaiavam na sala da minha casa, eu ficava ali acompanhando, né? E eu gostava bastante, acompanhava. E tirei foto deles um tempo também. E nessa época você já tocava teclado ou você desenvolveu o desejo de aprender depois e sendo inspirado por eles também? Eu ainda não tocava quando eles formaram a banda, eu era bem pequena realmente. Mas aproximadamente assim, com uns 16 anos que eu comecei a me interessar pelo teclado. Foi a inspiração do John Lana, que trouxe um teclado para casa pela primeira vez. Realmente era um teclado Sandy Júnior. Que acendia as teclas e tinham músicas gravadas, inclusive. Exato. E aí eu comecei a me interessar pelo teclado e não larguei mais desde então. Desde os 16 até hoje. Aí toco música clássica, né? Estudei outros estilos, né? E... Mas com a banda mesmo tem algum tempo aí, pouco tempo que eu entrei aqui. E em que momento você sentiu que era necessário você fazer parte? Os meninos te chamaram, você pediu para entrar? Como é que foi essa ideia de você fazer parte da formação? E que bom que tem uma mulher na banda, gente, isso é maravilhoso. Minha mãe obrigou ele a me colocar na banda. Não, na verdade, eles me convidaram porque eles sempre tiveram teclado nas músicas deles. Inicialmente eu entrei na cover, né? E eles queriam colocar outras músicas que tivessem mais o som de teclado e eles me convidaram para entrar. Eu entrei na cover, né? E quando a gente começou esse projeto, fiquei também aqui nesse projeto autoral. Compõe alguma coisa? Tem vontade de escrever ou já tem alguma música composta? Eu componho mais música, melodias, né? Instrumental, né? Letra mesmo eu não tenho, mas eu gosto de ficar fazendo um som no teclado. Eu gravo, mas eu ainda não lancei, mas tem algumas gravadas. E curiosidade, você que tem 2 irmãos na banda, você é a pessoa mediadora das confusões em família ou você é a pessoa que causa as confusões em família? Por incrível que pareça, nós não temos muitos conflitos, assim. Nós nos damos bem, os dois, a gente, assim. Então, na verdade, dificilmente tem um conflito entre nós. É bem tranquila a nossa relação. Nessa hora, toca a musiquinha da Grande Família, que essa família é muito unida. Questão de apagar quem foi você. Todos os dias te seguindo pra você me esquecer. Com falso sorriso que te convenci que todo prejuízo não foi só pra mim.
minha alma. Olhei meu rosto pra manter a calma. Caí na armadilha de me enganar, sorrindo todo o tempo, mas com vontade de chorar. Minha insônia ajudou a perceber, sou melhor sem você. Cada verso que escrevi não foi pra você. As flores que comprei deixei morrer. O lugar que era seu preenchi, te substituí. Os momentos que fingiu gostar, sorrindo todo o tempo, mas com vontade de chorar. Ficar sozinho foi meu momento de paz. Deixei você pra trás. Cada verso que escrevi não foi pra você. As flores que comprei deixei morrer. Yeah. Oh, 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 oh. Cada verso que escrevi não foi pra você. As flores que comprei deixei morrer. O lugar que era seu preenchi, te substituí. Estamos aqui com Davidson, a pessoa responsável por roubar a placa de Santa Luzia. Foi você que subiu lá no poste, tirou a placa e falou assim, vamos levar? Não, na verdade foi o primo deles, eu acho que foi o Saulo, né? Ele teve a iniciativa, a gente teve a ideia e ele teve a iniciativa e todo mundo se ajudou, entendeu? Mas deixa eu entender, vocês viram a placa, viram que tava faltando letras. Ali já falou assim, vou pôr o nome da banda com o que tá faltando, ou vocês só pegaram a placa e falaram assim, vamos levar que esse negócio em algum momento vai ser útil? Não, a curiosidade é que justamente foi isso. A gente tinha um nome, que eu não vou citar aqui, que era muito jovem. E aí a gente, não, aquilo ali parece o nome de uma banda. Ou a gente precisa de um nome de uma banda. Vamos pegar essa placa. Foi mais ou menos assim. A gente, pela primeira vez que a gente avistou, a gente se identificou como o nome de uma banda. Mas não diretamente pra gente. Depois que a gente, pode ser o nome da nossa banda. E isso foi em que ano? Se eu não me engano, isso aí foi 2008, 2007, né? Mais ou menos essa... alguma coisa assim. E não bastava tirar uma foto, vocês tiveram que retirar a placa e levar pra casa. É porque nessa época não tinha internet, né? Então a gente tinha que guardar, não tinha celular, não tinha nada. Então a gente tinha que pegar e guardar pra poder ter aquilo ali salvo e memorável por muito tempo. Essa placa ainda existe em algum lugar? Existe lá na casa. Tá na sua casa, ali? Tá na casa, tá no estúdio lá. Tá lá. Se você quiser ir lá ver a gente saindo, que não é muito bom, tá lá. Vocês tinham que fazer um protótipo, todo show levar, pregar na casa de show e falar, tá aqui o motivo. Faz um modelo. Colocar no bumbo da bateria. Exatamente, colocar um modelo. Ninguém vai entender absolutamente nada, porque uma placa de rua está lá, né? E vai gerar uma curiosidade, mas seria interessante. Você que foi um dos precursores de montar a banda 10 anos atrás, né? Como que foi a ideia? Quem teve a primeira ideia e falou assim, os meninos, né, falaram da referência do pai deles, eles te chamaram para poder fazer parte, ou você já era todo mundo da galera mesmo, esse desejo despertou todo mundo junto? Como é que foi o processo? Na verdade, na nossa adolescência, mas acho que eu tinha uns 15 anos, a gente gostava de música, a gente ia sempre pra casa do Davi, porque o John era o único que sabia tocar violão bem, sabia tocar algumas músicas ali. E aí tinha um primo dele, tinha um vizinho também, que é nosso amigo até hoje. A gente juntava e ficava tocando violão. Falei, vou montar uma banda, só que ninguém sabia tocar. E a princípio eu seria o baterista. Você sabia disso? Não sabia, então. Aí tem essa informação. Comprei uma baqueta achando que eu ia aprender. Não aprendi porque não tem coordenação. E aí essa ideia foi crescendo. O primo do Davi já tentou ser o guitarrista da banda e eu também queria ser guitarrista. Ou seja, tinha 4 pessoas para querer tocar guitarra. Falou, opa, vou comprar um baixo. E aí a gente começou a realmente querer criar esse projeto.
O John, como ele mesmo disse, ele já tinha uma letra composta ali e tal. A gente começou a fazer esse filtro, porque, na verdade, todo mundo queria tocar. E a gente queria montar uma banda de 6 pessoas. Se todo mundo soubesse tocar, provavelmente hoje todo mundo estaríamos juntos, né? Só que não, né? É uma coisa difícil aprender música e a gente foi trabalhando isso até que a gente chegou nessa formação. Eu, David e John nas cordas e, como ele disse, baterista sempre foi trocando. E o Léo, que é o nosso amigo, pela primeira vez ele tentou, não foi. O primo do Davi também tentou, não foi. E aí foi crescendo e a gente encontrou um baterista. Primeiro, se não me engano, foi o Márcio. Foi o Márcio, isso. E aí, daí pra frente, já tinha uma formação mais consolidada. E aí, nessa época, quem que fazia o processo de criação de melodia? Todo mundo criava junto ou cada um criava um trecho e falava, olha isso aqui, como é que foi esse processo de criação da parte instrumental das músicas? Olha, muitos anos, não vou saber, tô brincando. O David, ele sempre teve mais essa pegada de querer fazer a melodia. Até porque ele, como guitarra principal, ele sempre se inspirou em muitas músicas que na época a gente gostava muito, que era hardcore, e tinha uma pegada muito forte. Então, ele geralmente criava uma base ali, o John também criava mais uma melodia, a gente juntava os três e colocava aquela melodia dentro de uma harmonia só para poder fazer a música. E de 10 anos pra cá, mudou muito o instrumental de vocês? Sempre muda, né? A gente vai mudando, a gente passa por um processo de mudança constante. A gente, no começo, o nosso som ele era mais voltado para aquele hardcore mais punk, um pouco mais emo também na época, né? E hoje a gente já tem um campo de musical, vamos dizer assim. A gente ouve muitas coisas diferentes. Eu ouço reggae, rap, eletrônico, a Estel é música clássica. O Lucão sempre foi mais puxado pro lado punk, metal e tal. Então, é muito som dentro de uma banda para poder manter a mesma harmonia desde o começo. Então, hoje a gente tem um som mais mesclado dentro do rock and roll alternativo, bem diferente do que a gente começou, né? Que era mais simples, mais sujo e bem mais hardcore. Hoje é outra coisa. O pesadelo começou e ainda não dormi. Mal fecho os olhos com medo de não mais abrir. Murmúrios e lamentações é só o que consigo ouvir. Mais um dia respirando é luxo por aqui. Eu gritei tão alto, podia acordar os mortos. Enxerguei seu rosto em todos os corpos. Minha imagem no espelho reflete o que não quero ver. Minha aparência pálida esconde minha sede de viver. Mas voltei quando todos pensavam que não. Emergi do meu mar de escuridão.
desistir, não vou ter por que lutar. O sorriso no seu rosto me faz continuar. Ou será dessa vez que irão me enterrar? Ou será com minha carne que irão se saciar? Escrevi o final da minha trajetória. Fiz o sofrimento, o caminho pra vitória. Mas voltei quando todos pensavam que não. Emergi do meu mar de escuridão. Enfrentei meu medo com sangue nas mãos. Encontrei quem me amava na contramão. Diretamente com o Lucão, o 41º baterista da Wolf's End, não é isso? Isso mesmo. Lucão, conta pra gente como é que foi o convite pra entrar na banda. Como que foi o processo, né, do convite, né? Como que os meninos te chamaram, te ligaram e falaram, ô, Lucão, fazendo um som aqui. Conta pra gente como é que foi. Primeiro, né, eu comecei a tocar ali com a Bonanza, né, banda cover, e eu acho que eu toquei, eles me chamaram uma vez pra substituir o antigo baterista, o Rafa, ali, num evento que ele não pôde. Aí eu toquei carrom, aí eu acho que eles gostaram, assim, falou, pô, velho, vou colocar o Lucão na banda, né, por que não? E assim, curiosidade que a gente praticamente morava na mesma rua, então eu ouvia os caras ensaiando direto, e acho que em 2021, 22, né, 22 me chamaram, perguntaram se eu tinha vontade de tocar, né, com o Bonanza, e a gente começou a ensaiar, fazer uns shows, né, pegar uns cachês assim, e eu com a pulga atrás da orelha falando, pô, por que não volta o Wolf's End, hein? O Wolf's End podia se tornar, né, fazer um projeto à parte aqui, e a ideia foi ganhando forma, né, todo mundo foi ficando satisfeito ali com esse retorno, né, do Wolf's End, e estamos aqui hoje. É a sua primeira banda autoral ou você já tocou em algumas outras bandas que fazem um som autoral também? Nossa, não é minha primeira banda autoral. Eu já toquei em bandas, umas 5 bandas punks, já toquei com umas bandas de rock alternativo, de pop. Já fiz um freela também com o DJ uma vez e, assim, já participei bastante dessa cena autoral em alguns estilos. Só que eu decidi me fixar apenas no Wolf's End mesmo. Então, cachê exclusivo do Lucão, né? Não está aberto a contratações, não é isso? Isso aí. Realmente não estou aberto a contratações, não me convidem para projetos. E o que você vê de diferente no som da Wolf's End? Assim, a mesclagem, né, do som mais alternativo, assim, e a experiência de trazer, tipo assim, a característica de cada um, né, e a presença ali do instrumento para dentro de um som mais diferente, né? Não tentando ser parecido demais com banda X ou banda Y, sempre trazendo uma referência de um estilo individual de cada para dentro do Wolf's End. E no grupo do WhatsApp, quem é a pessoa que mais manda mensagens ao longo do dia ou da madrugada criando coisas e manda lá, oi galera, fiz isso aqui, ou isso não acontece na banda? Nossa, assim, de criação, quando são algumas mensagens, que legal esse riff, o Davi manda bastante, o John manda algumas letras e tal, mas é sempre a gente falando um monte de coisa aleatória. Acho que outro dia eu falei assim, eu fui olhar o grupo, né, tinha mais de 100 mensagens, tipo, era 11 da manhã, eu tô assim, gente, 100 mensagens, pô, como é que eu vou ler isso tudo aqui na hora do almoço? Tal, e era a gente discutindo, o pessoal, né, discutindo várias coisas ali, eu fui lendo as histórias até sobre essa gravação aqui que a gente tava falando. Então, assim, mas a gente sempre tá mandando um som, referência, principalmente eu mando muito som pra eles, todo dia, uma banda nova que eu escuto, um estilo novo, uma banda que eu não prestava atenção hoje eu consigo escutar ela melhor, eu sempre mando pro pessoal, então a gente conversa bastante assim sobre influências, características que a gente pode acrescentar. E quem é o cara mais chato da banda que escuta e fala assim, véi, isso tá ruim demais?
Vão refazer porque ainda não tá bom. Cara, isso é... acho que o Davi, cara. Davi fala, não, velho, tá legal não. O John também fala, assim, todo mundo fala, pô, não ficou bom. Mas eu me lembro mais do Davi e do John falando, pô, velho, não, vou fazer de novo, não ficou legal, não tá bom. É assim. Mas o bom é que todo mundo, pelo visto, é receptivo, né? Entende como uma crítica construtiva, né? E todo mundo coleta ideias para fazer o trabalho realmente acontecer junto. Sim. É bem coletivo, bem legal, assim. E dá pra fazer essa troca, né? De, tipo assim, de experiências, de sonoridades. E conseguir... E assim, o melhor é conseguir entregar igual essa música Purgatório ali. Todo mundo participou, né? Tanto da... Não muito, né? Da melodia... Da letra do John, mas assim, na melodia todo mundo participou ativamente ali em detalhes e gravamos separados, né? Pra não ter influência. E foi muito bom, velho. Gravar essa música, assim, foi bem legal. Bora no David ou Davi, que agora eu não sei o nome. Que cada um fala uma coisa. E por que Davi? O pessoal te chama de Davi. Somente a velha guarda. Só de quem viveu com a gente na escola lá. Não sei por que não. Era um bullying, então, tipo Davi? Na verdade, não. Vou contar uma breve história. Minha mãe queria que fosse Davi. Meu pai queria que fosse David. Pra todo mundo ficar feliz, eu atendo pelos dois. Mas escreve David. E o certo é David. Então você também é um que... Não John. Ele não é o John. Não é o John. Então você tá desde o início do processo junto com seu irmão, né, nessa parte de criação. E você foi eleita a pessoa mais chata do grupo, do WhatsApp, para consertar coisas que não ficaram legais. Me conta um pouquinho do seu processo de criação, de melodia, né, se você tem alguma inspiração, o que você costuma ouvir, trazer de referência para o seu som. Então, na verdade, não porque eu sou o mais crítico significa que eu tenha mais conhecimento, né? Isso a gente deixa para a Esté, nossa maestra. Mas o processo criativo, tanto de melodia, algumas letras, é porque eu sou irmão do John, então é desde o berço, né? E como ele disse, o nosso pai foi nossa grande influência, tanto para tocar violão quanto para criar as letras, apesar que era gospel, tem um adendo, né? Mas isso veio de sempre. E eu e John sempre sentamos, na época que a gente começou a mexer com banda e tal, a gente sempre sentou e a gente começava a dar palpite, fazer e tal. Chegou no momento em que eu me tornei o guitarrista solo, mas foi muito natural, assim, então eu posso falar que o meu processo criativo foi muito com o John. Como a gente estava sempre em casa, na sala fazendo, se tornou uma coisa comum, né? Hoje em dia, cada um mora na sua casa, então, como eu tenho a guitarra principal, acaba que fica, né, nessa parte de fazer esse grosso da música, assim, e a gente pega as influências do que a gente escuta hoje, que hoje em dia é um som bem mais pesado, vai gravando no celular, jogando no grupo lá, e vai formando a música. E você tem acesso às suas gravações antigas e fala assim, nossa, gente, eu melhorei demais, ou meu Deus, eu tô conseguindo evoluir muito de lá pra cá, que a gente acaba fazendo essa comparação, né? O que você vê do seu som de 10 anos atrás pra cá? É a mesma guitarra? Você comprou outra guitarra? Como é que foi? Sobre a guitarra, essa guitarra aqui é velhinha, tá? Ela me acompanhou na Office End desde da criação. Tive outras antes, mas essa aqui eu não largo dela. Tenho outras, mas essa aqui é a que eu gosto. A gente evoluiu muito em questão do amadurecimento do som. Mesmo porque a gente era muito jovem, né? Eu e John tinha 17 pra frente. Então, assim, quando a gente começou a compor, era algo mais maturo mesmo, um som mais moda e tal. Aí, a partir do momento que a gente gravou o EP, a gente já começou um amadurecimento. E hoje já tá um pouquinho a mais também. Mas a gente tem acesso de muita coisa de antes. Por incrível que pareça, não é tão ruim. A gente não gosta, assim, por conta que o estilo mudou. Mas a gente ainda tem uma nostalgia de ouvir aquilo. Tem algumas criações de guitarra que eu gosto pra caramba desde aquela época, mas hoje em si, um som mais maduro, mais limpo, menos informação. Naquela época a gente queria gravar tudo, colocar 1000 riffs, teclado, sample. Então eu acho que hoje tá uma coisa mais polida, tá ficando legal. E naquela época, 10 anos atrás, a gente não tinha uma força tão grande da rede social igual hoje. A gente tem. E vocês já, com uma notoriedade muito grande do som de vocês em algum site, como que era a questão de público para vocês, a receptividade, como que vocês recebiam feedback? Porque hoje em dia a gente entra no Instagram, tem um monte de like, comentário, né? A gente tem essa facilidade de acesso. Lá naquela época, 10 anos atrás, como que era esse feedback? Como que vocês recebiam essa ideia de, não, cara, o som tá bom, né? Como que funcionava isso? Por incrível que pareça, nós somos velhos, né? A gente pegou a fase de fazer show mesmo, de ver público no show, de distribuir panfleto de eventos no centro. A gente andava pra Savassi, Praça da Liberdade. Gravaram um CD físico?
Gravamos várias vezes, Na verdade, a gente chegou a gravar fita, né? Nós somos na época da fita. As nossas primeiras composições a gente gravou em fita, usando um gradiente lá. A gente gravava CD, levava pros rolês, levava pra porta de show, vendia o CDzinho, vendia camisa, o merch da banda e tal. E o feedback que a gente tinha era no show, em geral, e a gente reparava que os produtores de Belo Horizonte, às vezes a gente não se encaixava no perfil do show, mas eles queriam que a gente tocasse porque eles já tinham uma maturidade de palco legal. Então, os próprios produtores falavam com a gente. Não é o estilo que a gente gosta, mas o som de vocês é muito legal e tal. Então, a gente tinha esse feedback, né? Mas o maior feedback mesmo era do público, a gente conseguia levar o pessoal para os shows, era bem legal. Entendi. E em questão de família, todo mundo sempre apoiou o som de vocês, né? Quando vocês decidiram, principalmente agora, retomar com o som autoral, né? Como é que foi essa ideia? Na verdade, a gente estava devendo, né? Mesmo nos sons do Bonanza, nos shows, o pessoal sempre pedia Off-Zend, tá, os amigos das antigas. A família nem se diga, que pode falar que é minha mãe, né? Que meu pai já tinha falecido. Mas ela foi o principal. Desde a época que a gente ensaiava na sala dela, quebrava tudo lá no meio da sala, uma sala pequena. Até mesmo o EP, né? Que ela ajudou a gente com grana. Na época a gente trabalhava CLTzão, normal, igual um adolescente qualquer. E não tinha grana, né? E R$3.000 já era muito dinheiro para aquela época. Aí ela pegou um dinheiro lá, emprestou a gente. Então pode dizer que o EP, que foi o grande marco da Off-Zend, foi esse EP que foi a melhor produção. Né, na época. Hoje em dia, com certeza tem como fazer melhor, mas na época foi assim, o que abriu muitas portas pra gente. Então, o que a gente escuta hoje no streaming são gravações novas, igual Purgatório é uma gravação nova que vocês fizeram, e esse EP é o EP da época que vocês colocaram as músicas nas plataformas. É um EP de mais de 10 anos. Foi gravado naquela época, num home studio, de um amigo nosso, Léo, né? A gente gravou, acho que aqui na região da Pampulha. Então a gente pode falar que não é um som bem gravado, porque até hoje ele consegue alimentar um streaming com uma qualidade legal. Mas ele tem mais de 10 anos. E agora vocês fizeram gravação só de Purgatório, por enquanto? Purgatório, que era uma música antiga, quando a gente estava finalizando as atividades do Off-Zend. O John tinha já essa letra, mas não tinha melodia. Essa é a música atual, gravada atual, mas com a letra mais antiga. Só que agora vai rolar uma música nova mesmo, né? Estão produzindo uma música toda do zero, letra, produção, tudo. Tá ficando legal. E tem previsão desse lançamento novo para nós? Então, a gente como mortais trabalhadores, a gente sempre cria metas e acaba que a gente tem que tocar para fazer um cachê para investir no Off-Zend. E a gente tem a nossa vida normal, né? Mas eu acredito que nos próximos 2, 3 meses a gente já quer, pelo menos, estar com ela gravada. Show de bola. Bom, galera, então é isso. Foi uma gravação maravilhosa da Off-Zend. Em breve vocês vão poder acompanhar todo o material no Instagram, YouTube da banda e também aqui nas nossas redes, é claro, do Casa Radar. Fique ligadinho, siga o perfil da Off-Zend e daqui a pouco a gente volta. De quem não me quer bem.
sou